Então, vamos lá, vamos começar. Bom dia a todos. Começando aqui mais uma Masterclass entre encontros e emoções, os desafios da comunicação nas festas de final de ano. Comigo, Ana Luísa Meirelles, comunicadora corporativa e orientadora parental, e Daniela Santos, pedagoga e orientadora parental, que faz parte das nossas especialistas da Universidade de Paz. Então, eu já estava começando falando aqui como esse tema foi pedido por nós, por muita gente, inclusive a Mari também, que é da nossa agência, falou como esse assunto tem sido requisitado. Ela ouve dos clientes falando, ih, as festas de ano chegando, nossa, vem aquele desafio de comunicação. Então, a gente acabou mudando o nosso tema, a gente vai ter a nossa mentoria do quarto módulo, vai ser agora em janeiro, mas então vamos trazendo aqui esse tema, e enquanto eu e a Dani, a gente foi organizando esse assunto, né, Dani, para a gente trazer aqui, a gente ficou impressionada como nós mesmos fomos percebendo várias situações que geram um desconforto. Dani, quer se apresentar um pouquinho? Olá, bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui. De novo, estou sempre participando um pouquinho mais ultimamente nesses bastidores, né? Como a Ana já me apresentou, Daniela, sou pedagoga, trabalho na área de educação aí há mais de 30 anos e me interesso por esses temas e vim para a educação parental, para esse universo, sou apaixonada por pessoas. Então, é esse movimento e pelas relações. Isso que a Ana trouxe, assim, de início, né, da gente falar, quando a gente começou a mexer na caixinha desse tema, né, brinquei com ela que foi um pouquinho de abrir uma caixa de Pandora. Então, a gente também, eu tive a oportunidade de revisitar algumas situações, né, algumas vivências e experiências que, às vezes, não olhando só para as festas de final de ano, mas a sensação que gerava as festas de final de ano, os encontros das férias e as questões de comunicação reacendeu e trouxe algumas memórias que a gente consegue trazer hoje aqui, inclusive como exemplo e como um processo de ressignificar, né, esses encontros, que eu acho que é esse o objetivo, né, como ressignificar e olhar para esses encontros, até porque a comunicação, ela é sim um desafio nessas férias, mas ela tem sido um desafio mundial, né? Eu acho que é da sociedade como um todo. Comunicação frescobol nas festas. E se a gente tem algum desafio de comunicação, bom, a nossa metodologia da comunicação frescobol, aqui da Universidade de Paz, ela está expandindo cada vez mais, a gente fica muito feliz. E aqui a gente vai trazer, pontuando, algum dos recursos das abordagens dessa metodologia frescobol. Mas a gente, junto com o Dr. Lima, também gostamos sempre de lembrar, na verdade, que o frescobol vai muito além disso. A gente traz exemplos, a gente pontua, mas a verdade é que é o seguinte, eu sugiro que vocês coloquem uma pulseirinha no braço, nem que seja um fio vermelho, e quando vier um desafio, você olha aquela pulseirinha e lembre do frescobol, que você rapidamente já vai imaginar recursos para isso. Então, vamos lá. Do conflito ao vínculo, transformando momentos de tensão em oportunidades de conexão. Então, as festas de fim de ano deveriam ser momentos de alegria e união, mas muitas vezes se transformam em cenários de conflitos e tensão familiar. A pressão das expectativas acumuladas, as diferenças de opiniões e o cansaço podem criar um ambiente propício para desentendimentos. E hoje vamos explorar uma abordagem revolucionária que integra a metodologia frescobol, e é onde a gente traz aí os recursos da comunicação não violenta, mindfulness, psicologia positiva e PNL. Então, essa combinação que traz aí alguns desses recursos para ajudar a gente. Então, você vai sair daqui com técnicas práticas e comprovadas para criar vínculos mais profundos durante as festas e para esse novo ano que está chegando. Então, aqui a gente traz a metáfora que muda tudo, né? Na comunicação tênis, o objetivo é vencer o outro. A competição e confronto busca provar que está certo. É a defesa do próprio território. Gera distanciamento.
Já na comunicação frescobol, o objetivo é manter a bola no ar juntos. A colaboração e empatia, busque entender o outro, a construção conjunta fortalece vínculos. Ou seja, quando a gente vai trazendo aqui, já exemplificando sobre como é essa metáfora referente ao frescobol, a gente vai percebendo que, na verdade, é tudo isso que é o que a gente realmente deseja, né? É essa parceria, esse estar juntos. E esse movimento, assim, eu acho que ir para essas festas já e tendo a consciência, né, dessa questão, desse olhar para o tênis e olhar para o frescobol, eu falo que a gente já escolhe um pouquinho antes, né? Então, quando eu quero ir para essa festa, como que eu estou me preparando? Estou me preparando para jogar tênis ou estou me preparando para a questão do frescobol? Ontem mesmo, assim, quando a gente estava conversando para preparar, eu falo assim que muitas vezes, por causa da questão das dores, das provocações, de tudo aquilo que às vezes aconteceu, das experiências de anos anteriores, às vezes a gente vai para esse espaço, para esses encontros, já pensando no que eu vou falar se eu ouvir isso, e nem se preparando para como você vai sentir, como você está se sentindo. Então, você não olha para como você está se sentindo, você olha para como você gostaria de se defender, e aí nessa perspectiva, na verdade, a gente já se prepara para essa festa para jogar uma partida de tênis, né? Então, quando a gente vai nesse movimento, é isso. Então, como que a gente já pode, já pensando nessas duas metáforas, começar a se preparar para escolher se a gente quer jogar um tênis ou se a gente está afim de mudar essa linguagem e partir para o frescobol, que eu acho que é o que todo mundo deseja, né? E daí, né, Dani, você já está trazendo uma desses recursos principais, que é o mindfulness, né? Onde a gente tem que, ou seja, é atenção, uma intenção clara, e então a ação. Quando a gente tem a intenção clara do que a gente deseja, a gente já consegue agir com mais clareza. Então, no frescobol, quando a bola cai, ambos perdem. Na comunicação, quando o diálogo se rompe, todos saem prejudicados. A diferença fundamental está na intenção. Enquanto no tênis queremos derrotar o adversário no frescobol, queremos que todos vençam juntos. E tem uma outra percepção também que é muito interessante, que no jogo de tênis, bom, eu jogo tênis, adoro jogar tênis, também jogo muito frescobol, mas no jogo de tênis, em dupla, com a minha parceira, eu jogo frescobol. Então, nós juntas vamos jogar contra o adversário, né? E que, na verdade, ali também é um jogo de estratégia. Então, o que é importante? A gente sentir essa parceria, esse jogar juntos. Uma coisa que acontece e às vezes vai chegando perto é que a gente tem os nossos gatilhos emocionais, né? Então, durante as festas, às vezes alguns temas, algumas situações, ela vai tocar em pontos que às vezes durante o ano inteiro a gente tentou deixar dentro da gaveta, né? E aí vem à tona, porque às vezes durante o ano todo, com as desculpas da correria do trabalho, com as desculpas do dia a dia, estou ocupada, a gente às vezes não se coloca nesse espaço de convivência e de diálogo com as outras pessoas. E muitas vezes o ponto de encontro com essas pessoas da nossa família acontece só nesse espaço. Então, às vezes, esses gatilhos, né, as questões que nos incomodam, eu estava até aqui falando com a Ana antes aqui de entrar, um dos meus gatilhos emocionais anteriormente era relacionamento, né? Então, as questões eram o seguinte, as perguntas sobre essa minha vida pessoal, como está meu relacionamento, se eu estou com alguém, se eu não estou com alguém. Então, ia chegando novembro, eu já ia entrando num processo de angústia, num processo de, poxa, eu vou encontrar com todo mundo, e aí vai começar, você está sozinha, está acompanhada, não está, nossa, ela é tão gente boa, mas vive sozinha, alguma coisa nesse sentido, e às vezes, muitas vezes, eu me envolvi em relacionamentos que eram tóxicos, né, que não me faziam bem, para chegar nesse evento e estar acompanhada, e estar com alguém, para que pudesse escapar desses gatilhos que são importantes. Então, desses movimentos que é importante até mesmo para a gente se preparar para esses encontros é entender como funcionam os nossos gatilhos emocionais, né? O que ativa aquilo que nos incomoda e por que aquilo nos incomoda, né?
E aí, normalmente, como que a gente pode identificar isso, né? Às vezes a gente vai ficando com as mãos geladas, às vezes há uma aceleração dos batimentos cardíacos, né? Então, isso tudo, às vezes a comparação de irmãos, né? Quantas vezes, às vezes, o irmão mora numa cidade, mora na outra, e às vezes só se encontra nessa época do ano. E aí, na infância, a gente se recorda da comparação, de que o irmão tinha isso, que o irmão tinha aquilo, e aquilo vai gerando na gente a questão desse desconforto. Então, o primeiro passo para a gente se preparar é a gente olhar para aquilo que é o nosso gatilho, aquilo que vai acender na gente esse primeiro desconforto, essa primeira reação, às vezes, de insegurança, de medo, de angústia, que vai fazer a gente escolher, às vezes, como se defender, se posicionar ou evitar estar nesse lugar, né, Ana? E daí, ou seja, então pensando o que são esses gatilhos comuns e esses sinais de que quando é acionado, né? Então, a gente se perceber mesmo nessas sensações, inclusive físicas. E aqui a gente traz os 4 pilares da nossa abordagem da metodologia Frescobol, mas lembrando que ainda existem outros que estão aqui envolvidos, tá? Então, quando a gente fala do mindfulness, né, que essa presença plena é essa se perceber você mesmo, para conseguir, então, depois olhar para fora e ter essa intenção clara. A comunicação não violenta, quer expressar a necessidade sem julgamentos, focando em observações, sentimento, necessidades e pedidos. Criada por Marshall Rosenberg, nos ensinou que toda ação humana é uma tentativa de atender uma necessidade, que é exatamente, ou seja, trazendo a comunicação aí como ponte. A psicologia positiva, que tem o foco nas forças e potencialidades, em vez de focar apenas nos problemas. Então, Martin Seligman demonstrou que cultivar emoções positivas fortalece relacionamentos e aumenta a resiliência emocional. E a PNL, a programação neurolinguística, ou seja, estabelecer objetivos claros, mensuráveis e alcançáveis, usando critérios específicos que aumentam significativamente as chances de sucesso. E sempre essa oportunidade de você poder se reprogramar. Então, diante de situações que você sabe que aquilo te gera algum desafio, como os gatilhos que a gente já falou, como que você consegue exercitar para olhar aquilo, então, de uma forma diferente? Então, aqui a gente começa a trazer algum desses gatilhos, como a pausa consciente, quando você pode reconhecer o que é esse gatilho, então você já se dá um tempo para respirar, se percebendo como que você está sentindo, e você conseguir, ou seja, nomear qual que é a emoção que tem por trás daquilo. Porque a gente tem que entender que, na verdade, aquilo está em você e não necessariamente no outro. A forma do outro ver aquilo é dele, né? Então, muito mais importante é você se perceber. E, então, você fazer essa escolha consciente de como que você vai responder aquilo. Entendendo se aquilo tem uma mágoa, se tem uma frustração, mas a partir do que o outro está vindo, como que você pode, na verdade, exercitar para manter aquela bola no ar. Então, entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Na nossa resposta está o nosso crescimento e liberdade. Então, é sempre nesse momento de escolha que a gente pode definir como que você vai responder aquela bola. Então, e aqui acho que é importante a gente pensar aqui um pouquinho, né? Lógico que a gente está trazendo técnicas que vai trazer esse olhar para esse momento de encontro mais eufórico, mais borbulhante, né? Com mais estímulos, inclusive, para os nossos gatilhos, mas da gente entender que a construção dessa pausa consciente, ela é um processo que a gente também vai vivenciando ao longo de um processo, é algo que a gente já vem treinando, que a gente já vem buscando essa questão desse autoconhecimento, né? Eu gosto de falar assim que a primeira estratégia de autodefesa e segurança é eu ter como recurso o que me acalma, né? Então, se eu entro para esse lugar, numa situação de estresse, o que me acalma?
eu saber que aquilo me traz de novo para o racional, eu saio daquela zona da questão do emocional, é o que, na verdade, é a melhor ferramenta que me traz mais consciência para aquele momento. Então, desde esse processo, essa pausa consciente, ela é muito embasada nessa questão desse autoconhecimento. Como que você tem olhado para as estratégias que te acalmam, que te dão um ponto de serenidade para que você dê o próximo passo? E essa clareza também a gente tem que ter sobre, em situações de conflito, o que eu posso usar em determinados espaços também, né? Porque às vezes, o que me acalma é ser correndo, na festa da família não vai dar, né? Então, qual que é a outra estratégia que eu vou conseguir trazer para mim ali naquele momento, para que eu possa realmente me conectar de novo, e ao invés de ir para aquela comunicação, que é a comunicação do emocional com o emocional, eu trazer um pouco da racionalidade daquilo e me situar de novo naquele ambiente, trazendo aquela segurança para mim, né? E que bênção, né, Dani? A gente tem um dos recursos principais, que é a respiração, ou seja, que sempre está com a gente. Você nem precisa lembrar de levar a respiração com você, né? A gente tem sim que lembrar que a respiração é um recurso maravilhoso. Então, ou seja, realmente, nesse momento, quando você pode se utilizar desse recurso, que aquilo te dá uma reestabilidade ali, para você se reorganizar nas emoções, nos sentimentos, na ordem, para você trazer mais calma e clareza para aquilo. A técnica da escuta empática. Então, a escolha empática vai muito além de simplesmente ouvir palavras. É sobre conectar-se genuinamente com os sentimentos e necessidades por trás das palavras do outro, mesmo quando discordamos do conteúdo da mensagem. Então, Marshall Rosenberg, que concebeu, né, a CNV, a comunicação não violenta, dizia que a empatia é o esvaziamento mental e presença total com o outro. Quando praticamos escuta empática, temporariamente deixamos de lado nossos próprios julgamentos e avaliações para realmente compreender a experiência do outro. E essa é uma expressão, quer dizer, a empatia, reforçando aqui que é muito importante você se colocar no lugar do outro, com as emoções e com os sentimentos e com o olhar do outro, não no lugar do outro com a sua visão. Então, o que fazer? Mantenha um contato visual gentil, acene com a cabeça para mostrar que está presente, faça perguntas abertas de curiosidade genuína, reflita de volta o que ouviu para confirmar compreensão, valide os sentimentos, mesmo se discordar da opinião, e o que evitar, interromper ou terminar as frases do outro, planejar sua resposta enquanto o outro fala. Isso também é um ponto muito importante. Muitas vezes, quanto, na verdade, você está ali se preparando para se defender ou para responder, e você, na verdade, não está ouvindo genuinamente. Mais vale esse ouvir, perceber, se interessar pelo assunto do outro, do que você já pensar numa resposta. Oferecer soluções antes de compreender e desviar o foco para suas próprias histórias. Isso é muito comum, né, a questão da escuta, e aí, de novo, né, a gente vai vendo tudo isso, vai refletindo numa carga de experiência lá no final. O hábito da escuta, ele é um desafio para a gente gigantesco, né, no nosso dia a dia e na questão da comunicação. Muitas vezes é natural, né, tem até aqui uma charge, às vezes, parece que está acontecendo um monte de comunicação ali, mas ninguém está falando com o outro, porque a gente está falando sozinho, porque o outro não está ouvindo. E a comunicação, o elemento central da comunicação é esse jogo do frescobol mesmo. Eu falo, você me escuta e você me joga uma outra informação para que eu possa. Mas para eu jogar uma informação com sentido, eu tenho que estar realmente te ouvindo. Eu tenho que estar realmente ali presente naquele momento com você. E muitas vezes, até mesmo por causa de não olhar para os nossos gatilhos, pensando em buscar estratégias, mas olhando para os nossos gatilhos, pensando no movimento de defesa, e como às vezes as experiências negativas que às vezes a gente vem carregando dessas festas de final de ano, desses encontros, às vezes não é algo de um ano,
é algo, às vezes, que a gente traz, inclusive, desde a nossa própria infância, com comentários, com brincadeiras. Então, às vezes, a gente olha só para aquela dor, esquece de olhar um pouquinho para como a gente se construiu também naquele processo. É natural de que, às vezes, a gente já vá com uma malinha de frases prontas e de defesas e de falas para contra-atacar, às vezes, aquelas que a gente recebe. Então, às vezes, nem só na hora que a pessoa está falando, mas às vezes eu já saí de casa com as minhas respostas prontas. E às vezes as minhas respostas estão tão prontas que é tão automático que a pessoa ainda não falou nada e a gente já ataca sem perceber, né? A gente já faz um comentário ali naquele processo de se defender, porque são memórias que não são construídas do ano passado para esse ano, às vezes vai ter uma ou outra, mas são experiências que vêm marcando a nossa trajetória ali, as nossas vivências, que vêm cutucando e machucando, e a gente faz uma casca ao longo do ano, e no final do ano a gente tira aquela casca de novo e volta com aquela ferida aberta. E aí, esse movimento dessa escuta. E praticar uma escuta empática, a gente está falando aqui com o outro, mas praticar uma escuta empática com a gente também. Quantas vezes a gente não se escuta ao longo da questão desse processo, né? Às vezes os nossos gatilhos, as nossas questões, elas estão ali latentes, gritantes, mas a gente também, às vezes, a gente não se escuta, a gente não para olhar o que a gente está sentindo, por que a gente está sentindo, por que a gente fez determinada escolha. Então, esse processo também de autoescuta, né, ele é muito importante, e realmente essa questão da gente estar ouvindo ali, às vezes, o outro. E também ter a competição, né, aquele movimento, fulano fala aquilo, eu falo mais. Isso não é nada, né, você precisa ver o que aconteceu comigo esse ano, né. Então, parece também que vai vivendo aqueles momentos de competição. Então, estar entregue, estar aberto para escutar o outro, que é um desafio, que é algo que a gente também precisa vir treinando ao longo do ano. E é difícil, eu falo que eu treino, né, bastante, até porque eu trabalho no ambiente de educação, eu preciso ouvir meus professores, eu preciso ouvir meus alunos, eu preciso ouvir meus pais, e eu preciso chegar em casa e ouvir minha família, né? E, às vezes, a gente se perde, às vezes a gente tem pressa, né? A gente quer se livrar, às vezes, daquilo, então a gente tem que parar e respirar. Então, é um exercício constante, é um desafio gigantesco a escuta empática, né? E muitas vezes isso que você falou até da pressa, né, Dani? Parece que você ouvir e realmente responder aquilo vai demorar muito tempo, mas, na verdade, se você colocar ali 1 minuto a mais, talvez você vai evitar muitos outros problemas. Trazendo aqui junto a metáfora do frescobol, eu fui até pegar a bolinha, porque você também deu um exemplo ótimo, Dani, de quando eu jogo a bola para o outro, a bola está com o outro. Então, nesse momento, é o papel dele, e você está aqui esperando a bola. Ter essa intenção clara ali, de que a bola está com o outro, e você está ali esperando que o outro vai te mandar, e não você já ficar remoendo um monte de coisa, já se preparando para uma outra resposta. Então, uma das técnicas aqui de expressar sem acusar, né? Então, ter a observação, escreva os fatos concretos, julgamento ou interpretação. Então, por exemplo, aqui, quando você chegou às 11 da noite, eu me senti preocupado, ao invés de falar, pô, você já está atrasado de novo, porque precisa de previsibilidade, então, se uma necessidade da pessoa, você poderia me avisar quando você for se atrasar? Trazendo aqui alguns recursos da CNV. Agora, de novo, lembrando, aqui são alguns dos recursos, porque o que a gente vai percebendo? Quanto mais você, na verdade, interiorizar o frescobol, você vai percebendo que tudo isso vai ficando muito mais leve, porque a gente quer, ou seja, na verdade, é um recurso muito simples. Você é responsável e nunca pensa nos outros, sempre me deixa esperando sem dar satisfação. Então, quando, na verdade, você tem uma outra forma de trazer isso se percebendo. Então, nesse exemplo do frescobol, quando você chegou às 2 horas depois do combinado, sem avisar, fiquei preocupado, porque valorizo a confiança entre nós. Você estaria disposto a me avisar quando houver imprevisto? Então, trazer também um pouco do recurso do que você gostaria que fosse feito. Muitas vezes o outro nem imagina por que essa sua necessidade que seja de forma diferente.
Ele nem percebe, né? E às vezes eu falo assim que muitas vezes eu dei da emoção, né? A gente vai para a gente, de novo, a gente não para observar, e aí volta para a questão da pausa consciente, um pouquinho alinhado a isso, né? Qual que é o meu sentimento? Por que que eu estou sentindo aquilo? Muitas vezes fiquei com medo, fiquei angustiada, fiquei preocupada, às vezes se é alguém que vem de longe e está atrasado e não manda uma mensagem, então às vezes naquele você não você está falando com sentimento só, você não está racionalizando e olhando para aquilo, né, que você está sentindo, e o quanto que é importante a gente se perceber também como elemento dessa relação, porque muitas vezes o conflito vem porque eu só vejo o outro, eu não me vejo naquela relação. Então, quando quando eu falo que eu não me vejo, é porque eu não paro para olhar o que eu estou sentindo. Eu vou simplesmente reagindo, então, reagindo, eu não estou tendo uma noção consciente da minha pessoa, de como eu estou me sentindo naquele processo. Então, eu não estou me colocando, eu estou jogando tudo ali para o outro, eu estou vendo o que o outro não fez, o que o outro sentiu, mas eu não estou olhando para o que eu senti, para o que eu pensei, para o que eu desejo, para as minhas necessidades, e não olhar para isso, e não me ver dentro do processo de relação, é o que gera o maior desafio, né? É que quando eu não me vejo como outro jogador, como que eu vou jogar? Né? Aí me lembrou aquelas maquininhas, sabe? Sabe aquelas maquininhas que soltam a bola? Sei. Então, me lembrou aquelas maquininhas ali. Então, você está só mas você só não está se vendo ali no outro, né? É. Você está sendo só aquela maquininha que joga as bolas. E aqui mais uma técnica, né, de buscar o positivo na diferença, a psicologia positiva que nos ensina que podemos treinar nosso cérebro para identificar os aspectos construtivos, mesmo em situações desafiadoras. Então, aqui vem esse reframe da perspectiva, né, como você consegue olhar ali de uma forma diferente, o que posso aprender com essa diferença de opinião? E nesse caso, até realmente, já pensando aqui, quando vem uma fala desafiadora, você se perceber ali e até imaginar por que será que a pessoa traz aquilo daquela forma. Então, apreciar a intenção positiva, o encontro do terreno comum, mesmo em desacordo, geralmente compartilhamos valores fundamentais, ou seja, você focar no que une, ao invés do que separa. Então, ambos queremos o melhor para a família, por exemplo. E celebre o crescimento, reconheça que cada pequeno avanço na direção da comunicação mais respeitosa. Então, progresso, não perfeição, é o objetivo. E pensar isso, que muitas vezes até a gente gostaria de ter falado algo melhor, mas se não foi o que saiu, tudo bem. Na próxima, você ajusta essa bola, e isso é um exercício constante. E cada vez a gente vai agindo mais consciente. Então, agora aqui, a gente vem para um exemplo real, um comentário sobre carreira. Então, uma situação, durante a ceia de Natal, o tio Roberto pergunta em voz alta: e aí, Marina, ainda naquele empreguinho? Seu primo já é gerente, sabia? Então, a Marina sente o rosto esquentar e o coração acelerar. O gatilho da comparação foi acionado. Ela tem duas opções na ponta da língua: contra-atacar ou se retrair ferida. Vamos ver aqui um dos caminhos. A reação automática, tênis. Pelo menos eu tenho um emprego que amo. Não estou preso em algo que me deixa infeliz só por status como algumas pessoas. Pausa consciente. Marina respira fundo 3 vezes, observa a raiva sem julgamento e pensa: ele provavelmente está tentando se conectar, mesmo que de forma desajeitada. E o que poderia ser uma resposta frescobol? Tio, entendo sua preocupação. Estou muito feliz onde estou, porque me permite ter equilíbrio e fazer o que amo. E você, como vão as coisas no trabalho? Quanto você pode tomar em algo totalmente como pessoal, como uma agressão, você pode, na verdade, troca os óculos e olhar de outra forma. E ver de outra forma, e devolver a bola, né? Porque aí manter a bola no ar. Ali a bola saiu do ar, a conversa não continuou, aquela. Lógico, né, gente? Ver essa cena toda, esse nível de maturidade chegando ali no final, né, para dar essa resposta,
essa questão, mas tem uma de uma escuta, e tem uma construção anterior. E aí, o que é importante é a gente olhar para os nossos gatilhos, para as nossas questões, que elas só vão entrar em culminância ali na festa, mas os nossos gatilhos, eles precisam ser cuidados ao longo de uma vida, ao longo de um ano, a gente precisa estar olhando para a gente, né? Quando eu trouxe para vocês lá no início o meu gatilho do relacionamento, né, que era, né, algo semelhante a isso, né? Ah, eu tô sozinha porque é melhor estar sozinha do que estar num relacionamento falido. Eram as respostas, né, do que às vezes a gente traz, mas não era aquilo que às vezes a gente estava sentindo. Mas eu só pude entender e construir uma resposta frescobol, conseguir me sentir bem dentro dos ambientes, mesmo sem estar num relacionamento, quando eu consegui olhar para o meu gatilho, não só na época da festa, mas quando eu consegui olhar para as minhas feridas e olhar para mim ao longo de uma questão de um processo também, porque é um processo da gente se perceber, da gente se reconstruir, da gente tomar consciência de quem a gente é e do que a gente deseja, né? Brinquei com a Ana que foram um períodozinho de terapia, mas um período de encontro comigo para também entender o porquê que aquilo me era um gatilho, como que eu poderia cuidar daquilo para que eu também pudesse, apesar de ter a escuta empática, apesar de ter um olhar, de ser realmente uma resposta consciente. Porque se também não for uma resposta consciente, ela vai ser uma resposta trabalhada e tal, e eu também vou embora com a minha dor. Então, eu também preciso entender que eu preciso olhar e cuidar para mim. Então, pensar nesses gatilhos que as festas de finais de ano traz, também é pensar em que área da minha vida que eu estou precisando olhar e que eu estou precisando cuidar para que eu realmente fique bem. Porque senão é técnica pela técnica. E a técnica pela técnica vai chegando uma hora que a gente volta para a zona de segurança, que é aquilo que a gente dá conta de fazer e se defender e sair, se ficar livre daquilo. Então, eu preciso também trabalhar essa técnica desse autoconhecimento, que é importante, né, Ana? E muito importante a gente pensar aqui, ou seja, nessa visão aqui do tio, né, que na verdade o que ele trouxe aqui foi uma agressão silenciosa, de uma fala, aquilo na verdade foi da simples fala que ele trouxe, aquilo foi como se fosse uma agressão física enorme. Pensar também se em algum momento você se coloca nesse papel, achando que uma simples fala não é uma agressão, mas, ou seja, esse contágio pela comunicação, ele é muito perigoso. E, ao mesmo tempo, entre o sentir e ser, aonde a Marina aqui, ela teve a oportunidade, aonde ela podia se sentir totalmente atacada, mas, na verdade, aonde ela se colocou presente e reformulou aquilo, e entendeu que aquela fala, aquela vontade da agressão era do tio e não dela. Então, essa é a diferença de quando você recebe uma bola, o que você vai fazer com essa bola? Você quer, ou seja, acabar com o jogo, atacar o outro, ou você ajusta a bola e mantém a bola no ar? E também, às vezes, perceber que o outro, principalmente os mais velhos, às vezes é o que ele dá conta de comunicar, ele quer só uma conexão. É o jeito, é a construção dele, né? É verdade, né, Dani? A gente vem percebendo cada vez mais gerações, né? Que nós temos cada vez mais esses recursos para estudar sobre isso e sobre as emoções. E sabemos que outras gerações nunca nem ouviram falar sobre isso, então isso muda muito. Porque às vezes para ele é o jeito que foi natural, era como que tratava, ele nem enxergou isso no processo dele, embora doa, ele não conseguiu visualizar com a dor, ele passa, e aí ele ainda também vai ter uma visão equivocada de você, da forma que você responde, né? Sempre ele percebe que está atacando. Sim. Bom, aqui uma situação de um almoço de Ano Novo, pai e filho se veem em lados opostos, de um debate político acalorado. O clima fica tenso, vozes se elevam, outras pessoas na mesa ficam desconfortáveis. Então, momento crítico. O filho percebe que ambos estão apenas esperando a vez de falar, sem realmente ouvir. Ele se lembra da técnica de escuta empática e decide tentar uma abordagem diferente. A mudança de jogo. Pai, me ajuda a entender melhor. O que te preocupa realmente nessa questão? Quero compreender sua perspectiva, não só os argumentos. O tom muda.
o pai sentindo-se genuinamente ouvido, baixa as defesas. E vem a descoberta. Ao ouvirem um ao outro, profundamente descobrem que compartilham os mesmos valores fundamentais: segurança para a família, justiça, esperança no futuro. Apenas discordam nos caminhos para chegar lá. Então, aí vem essa nova conexão. Sabe, pai, mesmo discordando algumas coisas, vejo que ambos queremos um país melhor para as próximas gerações. Isso é o que realmente importa. Então, um momento de reconhecimento mútuo que transforma o conflito em conexão. Então, vem essa reflexão positiva aí. Estou vendo que a gente tem que acelerar um pouco aqui, Dani. E a gente tem que fazer a escolha da bola, né? Para a gente deixar também depois todo mundo compartilhar um pouquinho aqui. Um caso real, a crítica velada. Durante o café da tarde, sogra comenta olhando para a neta. Que pena que vocês não vêm mais nos visitar. A menina mal me conhece. No meu tempo, família era prioridade. A nora, Camila, sente culpa e raiva simultaneamente. O gatilho da crítica velada, como piada, foi acionado. Ela poderia responder defensivamente, criando mais distância, mas escolhe outro caminho. Escuta além das palavras. Camila ouve a necessidade por trás da crítica. A sogra quer conexão, sente falta da família. A crítica é a expressão desajeitada de um desejo legítimo de pertencimento. Ela valida o sentimento. Dona Maria, imagino que sinta falta de passar mais tempo com a gente. É verdade que a correria tem dificultado nossas visitas. E isso me entristece também. E oferece uma solução concreta. Que tal marcarmos um domingo por mês para almoçarmos juntos? Podemos começar já no próximo fim de semana. A pequena adoraria passar mais tempo com a vovó. E fortalece o vínculo. A sogra se sente ouvida e valorizada. O que poderia ter sido um momento de afastamento se transformou em oportunidade de criar uma nova tradição de família. Olha que mudança de jogo, gente, que ajuste de bola aí. Quem nunca passou por um desafio parecido como esse, de alguma forma? Então, aqui a gente vem para uma prática da respiração, trazendo aqui essa lembrança para vocês, que a gente pode fazer esse exercício, né, do inspirar por 4 segundos, segura, expira, pausa e repete novamente. Então, a gente se perceber realmente que é um processo da gente tomar consciência e se lembrar sempre qual que é a sua intenção. E olhar para o que pode ser a necessidade do outro. Então, a gente traz aqui que, na verdade, você agora possui, ou seja, vários recursos. Tanto essa pausa consciente, a escuta empática profunda, o expressar sem acusar, o buscar o positivo. E eu queria aqui agora, na verdade, abrir para vocês poderem compartilhar e trazer algum recurso, quem tiver uma pergunta. André, quer falar? Quero sim. Eu tenho um problema com uma pessoa no trabalho, né? E aí eu ficava, ela fez isso, né? Por isso eu devo agir assim. Aí, quando eu entendi que eu não tinha que ter razão, né? Aí começou a melhorar um pouco, porque se você se dá o direito de ter razão, dá o direito também de agir de uma maneira inadequada, né? Então, quando eu entendi isso, você não ter razão não resolve. A razão serve a todo mundo, né? Nossa, é verdade. Pode mudar bem isso, né? Muda totalmente. Quando a gente muda esse olhar. Mas alguém quer trazer aí algum exemplo, alguma reflexão? Ou quanto que esses recursos aqui que a gente trouxe, que já te trouxe aí alguma reflexão? Mas eu acho que acontece um pouco daquilo que eu falei também, né? Falar sobre esse tema faz a gente revisitar muito esse lugar, né? Muitas vezes a gente também vai para essas festas de final de ano como um ritual automático. Então,
mesmo que ele despertasse esses gatilhos, esses incômodos, e a gente saísse deles, às vezes, um pouco chateado, a gente repete mais como um protocolo, né? E discutir esse tema, né, no meu caso aqui, me fez revisitar algumas situações com uma mudança de olhar, né? De entender, às vezes, por que esses encontros, em alguns momentos que eram para ser tão festivos, tão bacanas, tão legais, às vezes não causam tanto essa sensação e às vezes me remete para um lugar de desconforto, que até então, sinceramente, eu acho que eu não tinha olhado sobre essa perspectiva, era aquela coisa de proforma, é um ritual, final de ano, reúne com a família, vai, tem os encontros e vai ter aquele movimento chato, aquela coisa, eu me preparo para aquilo, mas não para estar naquele lugar, né? Eu vou ali tecnicamente, mecanicamente, e aí ter essa discussão, ter essa reflexão, fez com que, assim, pensasse, poxa vida, né, é um lugar que eu preciso cuidar, é um lugar que eu realmente preciso estar, e quantas coisas, às vezes, poderiam estar sendo resolvidas nesses encontros, e que, na verdade, às vezes estão acumulando, e virando uma bola de neve, que aí não vai dar para jogar tênis, nem frescobol, e que a gente não vai conseguir resolver, porque às vezes a gente está ligando só ao automático e está indo para aquilo só para cumprir algo que que socialmente a gente foi vinculado, né? Então, olhar para isso, revisitar isso, fez repensar, né, também como uma oportunidade rica de espaço para retomar vínculos, né? Para reconstruir, para mudar a rota e, às vezes, até ter um olhar diferente para um próximo ano, para o próximo relacionamento, para essa questão da proximidade, né? Então, eu acho que fez revisitar esse movimento. E como é importante esse sair do automático, né, Dani? O mindfulness, que é essa presença plena, você realmente está ali com clareza, percebendo você, para então perceber o outro, isso vai mudando muita coisa. E como a gente teve aqui até uma outra aula, que a gente falou do método laser, aonde a gente também traz ali um recurso de como você perceber o que é a necessidade do outro. E quanto mais, ou seja, de uma fala desafiadora, por exemplo, esse exemplo que a gente trouxe da sogra, se você consegue entender qual que é a necessidade de trás daquilo, você vê que, na verdade, é genuíno, e é bonito o que a pessoa está sentindo. Então, você pode retribuir e já evoluir, porque ali você já teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o outro, e talvez em algum outro momento você pode trazer ainda outra coisa complementar. Então, a gente sempre perceber que por trás de um comportamento, de uma fala, no fundo tem uma necessidade. Sempre tem. E tudo isso, quanto mais a gente vai trabalhando nesses meandros, né, parece muito complicado, mas, na verdade, a gente vai pegando cada vez mais a técnica e o conhecimento de como lidar com essas habilidades. E isso vai se tornando realmente muito interessante. E na parentalidade consciente tem uma frase que é muito interessante em relação a isso, né? Porque eu posso usar, eu me sinto, aí eu olho para mim, como é que eu estou me sentindo? Então, por exemplo, eu me sinto triste, porque eu preciso aí eu vou olhar qual que é a necessidade. Então, a gente usa muito essa frase para poder identificar, e aí eu posso olhar para o outro também. O que eu acho que o outro está sentindo? E posso também verificar com ele se é isso mesmo. Uhum. Então, é muito interessante quando eu entrego muito isso às vezes para as mães, né? Para elas poderem olhar para si, e elas ensinam para os filhos. Né? Então, eu me sinto, pode ser alegre também, eu me sinto alegre, né? Eu estou feliz, eu me sinto feliz porque eu tenho a necessidade de estar num ambiente acolhedor, por exemplo. Então, aí eu entendo qual que é o meu sentimento e qual que é a minha necessidade. Isso é extremamente importante. E você falando, eu lembrei de uma fala, acho que foi da Lúcia Barros, agora... Lúcia Barros, do nosso podcast. Do podcast.
tem uma fala que me chamou muito a atenção aqui e mudou uma perspectiva de olhar, assim, da gente também olhar para os nossos entes, para as nossas emoções de forma curiosa, porque Isso. a gente, investigativa, porque a gente sempre, às vezes, vai para esse lugar do que, eu estou com raiva, e às vezes a gente fala que está com raiva estando triste, estando chateado, porque a raiva, ela te leva para uma ação, né? Então, quando a gente olha a gente investiga mais, a gente olha de uma forma mais curiosa para as nossas emoções, a gente vai tendo a oportunidade de tomar decisões mais conscientes e realmente cuidar daquilo que é a dor, porque se eu mascaro, né, se eu não enxergo realmente aquilo que eu estou sentindo, eu trato no nível de emoção, mas a emoção é outra, né, que está motivando aquilo, na verdade, eu não vou cuidando daquele processo, né? Então, eu fico ali só realmente reagindo. E, às vezes, a gente tem por hábito, assim, eu estou sentindo é isso, né? Então, a gente nem investiga aquilo que a gente está sentindo e por que a gente está sentindo, né? Muito bom, Fátima, bem lembrado aqui. Você vê que a gente vai trazer vários recursos e tudo é uma questão de prática, né? Tudo é uma questão de prática. E até o meu professor de tênis, ele tem uma fala muito boa, que eu também gosto de trazer, que o que a gente tem que pensar, né? Que, no fundo, existe uma ciência por trás. Quando você conhece essa ciência, por exemplo, quando você vai responder, ou quando você vai bater na bolinha, existe uma ciência da melhor forma de fazer aquilo. E você aprende essa ciência, e você vai praticar. Primeira vez você erra, depois você já faz um pouco melhor, depois você já faz um pouco melhor. E você vai praticando cada vez mais conscientemente, até que aquilo se torna natural. E daí você passa a fazer e já inconsciente, porque aí você já se tornou natural. Então, a gente também se acolher dessa forma, de como é importante, ou seja, essa prática, e que não vai ter uma perfeição, mas o que é importante? Se a sua intenção ela é boa, você pode até errar, mas se a sua intenção ela está clara, você tende a acertar. Né? Então, isso é muito bom e agir cada vez, ou seja, conscientemente. Então, o que é importante para a gente colocar tudo isso em prática, né? Então, acho que a gente já pode trazer algum recurso, todo mundo lembrar aqui do seu ajuste da bola para jogar um frescobol. Então, praticar essa respiração, você já pode aproveitar. Hoje é dia 19, a gente tem uns dias ainda em frente aí para as festas chegarem e a gente poder fazer dessas festas já um novo recomeço para esse novo ano de 2026 que está chegando aqui com recursos maravilhosos. Então, durante as festas, você já vai com essa intenção clara, que hoje você vai jogar frescobol e vai manter a bola no ar, já partindo aqui para Frescobol Mania. Então, antes das festas, já identifica que são alguns possíveis gatilhos que aquilo te machuca, que aquilo mexe com você, e você já vai com clareza, né? Então, tudo isso são, na verdade, recursos que a gente se prepara, e tudo isso é um processo enorme de autoconhecimento. E lembrando aqui que esse processo de autoconhecimento é um processo de começo, meio e meio, porque ele não tem fim, ele é constante. E isso é maravilhoso, e quando a gente traz essa nossa curiosidade, esse interesse por aprender, por se conhecer e por conhecer o outro, né? É muito gostoso. Então, após as festas, você reflita o que funcionou, que teve momentos que talvez foi difícil, que você gostaria de ter feito diferente, mas que teve momentos que foi difícil e você conseguiu manter aquela bola no ar e brindar, né, esse ajuste de bola, e a gente trazer aqui realmente essa facilidade desse recurso do Frescobol Mania. Então, a mudança que você deseja ver no mundo começa com a mudança que você pratica em cada conversa, cada dia, com cada pessoa. E para isso, lembrando que a gente tem o nosso livro, Comunicação Frescobol Tênis, muitos aqui já têm esse nosso livro, e que tem no nosso site. Depois vou colocar aqui o link também para quem ainda não tem,
e que também é um ótimo presente. Olha, a gente tem recebido muitos elogios e gratidão, e acho até interessante, ou seja, pessoas com muita experiência e muita habilidade, e que me trouxe um depoimento que, mesmo diante de tantos recursos que já teve, como é impressionante que o frescobol, ele reúne tantos recursos, e a hora que você pensa que você pode ajustar aquela bola, aquilo pode fazer toda a diferença. E o que a gente tem trazido também aqui, nos nossos podcasts, eu estava comentando isso com a Dani, a gente sempre, ao final das nossas conversas, a gente bate uma bola com o nosso convidado. Então, a gente tende a perguntar como tem sido mais a comunicação dele, no ambiente profissional, familiar e na comunicação interna. E é um pouco recorrente que a gente entende que no ambiente profissional, as pessoas tendem a jogar mais frescobol. No ambiente familiar, as pessoas tendem a jogar um pouco misturado, mas muitas vezes vai para o tênis. E na comunicação interna, que são as respostas internas, ou seja, que a gente dá para os nossos desafios, para as nossas falas, tende a ser mais o jogo tênis. Então, eu trago aqui essa lembrança, né, e essa reflexão enorme. Coloque a pulseirinha vermelha no seu braço para você lembrar que você tem um recurso para poder ajustar essa bola e manter a bola no ar. Dani, quer falar mais uma coisinha? Não, acho que você fechou aí muito bem, essa questão, né, a gente vê o tempo todo que a gente escolhe continuar o jogo, né, é muito mais gostoso, e a metodologia, essa frescobol mania, adorei, faz toda a diferença, né, nesse jeito de comunicar, nesse jeito de conduzir, e a gente vai para as festas agora, eu acho que um pouco mais preparado para esses encontros, né? Pelo menos com um sinal de alerta ativado. Exatamente. André, quer falar? Quero. Queria falar do pulo do gato, né? Que eu não vou falar qual que é, mas vale a pena ter consciência sobre o pulo do gato. Isso melhora muito o relacionamento com as pessoas, né? Então, que as pessoas façam o curso e aprendam o pulo do gato. É verdade. O André está falando aqui do 4º módulo do curso Conexão Pais e Filhos com o Dr. Weber, e que ele traz ali exatamente, ou seja, o pulo do gato, que é essa grande solução, né? Dr. Weber deixa um abraço aqui para todos, logo, logo ele deixa uma mensagem para a gente lá no Instagram, mas ele não pôde participar hoje. E eu tenho um convite muito bacana para todos vocês curtirem agora aqui, que é o nosso novo podcast que está no ar, não sei se vocês já viram ou não, o Choque de Gerações, e que, inclusive, em tempos de festas também, essa nossa conversa aqui traz recursos muito bons. Então, a gente teve o privilégio de receber o Dado Schneider, que é um grande estudioso de gerações, ele que vem da área da publicidade, que, na verdade, essas nomenclaturas de gerações foram criadas na publicidade para organizar como que as campanhas de marketing poderiam ser trabalhadas, mas que, na verdade, isso também ajuda muito a gente entender, na verdade, um pouco o ponto de vista daquela geração que viveu uma fase, ou seja, muito identificada por certos fatores, desde quem viveu um pós-guerra, desde quem viveu em outras fases, a gente tem aí os milênios, geração X, todas essas gerações, cada uma com as suas tendências culturais da época, né? Porque vai além das relações. Então, o Dado, ele traz aí muitos recursos dessa nossa conversa e reflexões muito interessantes, para a gente olhar para essas gerações, e como eles têm também muita coisa a nos ensinar, as novas gerações, e como a gente pode também olhar com mais clareza um pouco aí das outras gerações. E eu convido também, eu vou parar de compartilhar aqui,
para a gente poder fazer uma foto nossa, todos juntos aqui, quem puder abrir a câmera. E o Félix, meu marido, e o nosso ilustrador aqui. Félix, você está aí? Cadê ele? Sem Félix está sem microfone. câmera. Estou sem câmera. Que ele já fez ali, não sei se vocês viram no nosso Instagram, ele já providenciou uma ilustração da comunicação Frescobol Tênis atualizada, pensando no amigo secreto de festas de Ano Novo. Não sei se vocês viram. Deixa eu fazer a foto aqui, todo mundo. X. Boa. Então, fala aí, Félix, da ilustração que você trouxe. Eu estou pegando aqui para carregar, para poder compartilhar. Acho que todo mundo se lembra desses desafios que você tem, festa da empresa, amigo segredo. E aí, às vezes, esse amigo segredo traz um presente que ele acha muito engraçado, mas, de fato, é uma agressão. Acho que todo mundo já teve essas experiências, às vezes, constrangedoras. Dá para ver ou está um pouco pequena? Dá para ver. Então, aqui mostra, né? Seu melhor amigo secreto é esse cara aqui, e daí ele já está ali, ou seja, dando um relógio de presente que sempre atrasa. Então, na verdade, ou seja, vem aí uma fala, que é isso que o Félix falou, que parece super engraçada, né? Mas mal sabe ele quanto que aquilo pode ser uma agressão para quem está recebendo isso. E aqui, um tipo de fala da comunicação Frescobol. Meu amigo secreto é um cara que cuida do filho. E o presente para ele, vamos flexibilizar os horários de trabalho. Então, na verdade, é onde você entende ali porque talvez aquele atraso e como você pode ajudar essa pessoa, na verdade, valorizando esse olhar para ele. E já entrou no ar agora, Félix, a sua outra ilustração aqui. Então, vamos trazendo aqui para o Ambiente Família, e para quem puder depois ir lá no nosso Instagram e já comentar ali, ou até compartilhar com alguns amigos, eu acho que é muito valioso isso. Então, o pai aqui que chega aqui todo feliz, filho, agora você vai jogar futebol, né? E o filho aqui pensando, puxa, mas eu detesto futebol. Então, vamos pensar aqui o que tem dentro de expectativas e o que na verdade, poderia ser, talvez, uma fala Frescobol aqui, né? Que pode ser até, estou eu aqui já pensando, puxa, filho, eu adoro jogar futebol, será que você pode jogar um pouco comigo, para eu lembrar da minha infância? E você, filho, eu sei que, na verdade, você adora andar de bicicleta, então vamos dar uma volta de bicicleta? Trazer também aí um pouco essa conversa de como, na verdade, você pode entender o que é uma necessidade sua, que você não tem que passar essa expectativa do seu filho, e talvez alinhar melhor o que você gosta muito, e olhar para o que seu filho gosta muito. Bom, gente, acho que é isso. Se puderem compartilhar aqui, eu já deixar um comentário. E a gente segue aqui, então, já desejando boas festas. A gente vai se manter conectado ali nas nossas redes sociais. A gente tem muito conteúdo gostoso ainda para trazer. E convido vocês, então, a acessarem o nosso YouTube ou no Spotify para verem esse nosso novo episódio do podcast. E a gente volta, então, com nosso próximo encontro aqui do Clube Unipaz, dia 16 de janeiro. Vamos fazer um break aqui de férias, descansar. O que eu desejo aqui é que todos tenham muita clareza, uma intenção renovada e um prazer enorme em estar tanto com a família, em tanto com os amigos, que muitos são famílias para nós. Acho que é isso. Só agradecer, desejar também que a gente tenha esses encontros mais saudáveis, mais felizes, e que a comunicação Frescobol prevaleça nas festas de final de ano,
e que foi muito bacana estar aqui com vocês. Muito obrigada. E acho que a gente sai aqui com uma musculação, esse nosso Long Life Learning, esses nossos compartilhamentos na sexta-feira são tão valiosos, né? E que é um ótimo presente também para dar para os pais, para os amigos, esse nosso Clube Unipaz, que é um momento aqui que a gente se recarrega e traz esse renovar, né? Esse renovar aí que a gente vai semeando aí. E estamos juntos aqui, estamos online, estamos juntos. Obrigada.